Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gelson Oliveira, eu sou professor de Filosofia da PUC do Paraná, trabalho no programa de pós-graduação em Filosofia e atualmente estou na direção de graduação da universidade, contribuindo com um grande movimento que a PUC do Paraná está fazendo para desenvolver metodologias ativas no ensino superior. Essas metodologias estão amparadas em ambientes de aprendizagem diferenciados, como esse que nós estamos aqui, que contribuem para uma maior colaboração entre os estudantes e que descentram a partir do professor. O professor não é mais o centro desse processo, é o estudante que é o centro. Certamente um dos grandes desafios da educação superior no Brasil e no mundo inteiro tem sido o engajamento dos estudantes e vencer, digamos assim, a passividade com que muitas vezes esses estudantes chegam nas nossas salas de aula. Para isso, um dos métodos mais eficazes tem sido justamente aquilo que nós chamamos de abordagens ativas ou abordagens colaborativas, que tiram o professor do centro do processo de ensino-aprendizagem e focam no estudante. Hoje nós vamos falar sobre uma dessas metodologias, chamada então de Peer Instruction, ou aprendizagem por pares, ou até mesmo aprendizagem por colegas. É uma metodologia que está baseada então na arte da perguntação. Queria começar lendo para vocês uma frase que me parece muito interessante, que foi escrita lá ainda no século XVIII e que expressa a importância que nós damos hoje para esta arte de fazer perguntas. A frase diz o seguinte: nós estamos completamente convencidos de que dificilmente existe alguma coisa mais calculada para provocar mentes nobres e empreender trabalho conducente a fim de aumentar o conhecimento do que a colocação de problemas ao mesmo tempo difíceis e úteis. Certamente essa é uma das principais bases da aprendizagem por pares, a colocação de problemas ao mesmo tempo difíceis, complexos, desafiadores e úteis, ou seja, centrados na realidade dos estudantes com algum tipo de significado para esses estudantes. Então a arte de fazer perguntas é a base deste método. O professor, ele passa a ser um designer, um estrategista, um perguntador, um formulador de questões que vão além do conteúdo e que impliquem também vamos dizer assim, o desenvolvimento de competências da parte dos estudantes. De outro lado, a outra base do método é a interação com os colegas. E nós estamos convencidos que muitas vezes o professor ele esquece o quão difícil é transmitir conhecimentos ou aprender determinados conhecimentos, e para isso nós contamos com a colaboração dos colegas para que um ensine ao outro aquilo que não foi entendido a partir do professor. A questão central, portanto, do método é tirar o professor do centro do processo de ensino-aprendizagem, porque ele não é a única fonte do conhecimento. A ideia aqui é que o professor possa conectar o estudante com o conhecimento, e o conhecimento pode estar nele uma parte, outra parte nos próprios colegas, outra parte na internet, e veja, o professor passa a ter um papel de fato de estrategista para que o estudante se encontre com o conhecimento. Se trata, enfim, de responder a pergunta: para que existe um professor? Muita gente diz que um professor existe para dar aula. Nós estamos cada vez mais convencidos de que um professor existe para possibilitar, para contribuir para que o estudante adquira o conhecimento, para que o estudante aprenda. Ou seja, o foco é o estudante e não o professor. Essa metodologia que nós estamos chamando de aprendizagem por pares, ou Peer Instruction, foi criada pelo professor Eric Mazur, da Universidade de Harvard, e vem sido testada, experimentada ao redor do mundo nas grandes universidades como uma estratégia de envolvimento e de engajamento dos estudantes e de melhoria das condições de aprendizagem, dos resultados da aprendizagem e também uma melhoria nos índices de evasão que muitas vezes têm sido grandes no ensino superior. A gente pode dizer que essa metodologia está baseada em 10 passos. O primeiro passo tem a ver com o estudo prévio do material disponibilizado pelo professor. É muito importante que o professor crie estratégias para que os alunos possam ler, trazer conhecimentos para a aula, ou seja, que eles estudem antes da aula. O segundo passo tem a ver com a exposição do professor das questões chamadas questões conceituais. Esse tempo de exposição, de aula expositiva, deve ter entre 15 e 20 minutos no máximo, ou seja, é um tempo em que o professor faz uma espécie de
de revisão daquele passo anterior, daquele conteúdo que o estudante já leu em casa. O terceiro passo tem a ver com a aplicação do teste conceitual, ou seja, a aplicação de perguntas para os estudantes que sejam perguntas complexas e úteis. O ideal das perguntas é que os resultados delas estejam entre 40% e 70% de acerto. Ou seja, se eu tenho um índice de acertos dos estudantes que está nesta média entre 30%, 40% e até 70%, eu posso fazer um exercício em que o método funciona de uma forma mais adequada. O quarto passo do método tem a ver com a resposta individual da parte dos estudantes. Essas respostas serão catalogadas, então, pelo professor. Elas podem ser dadas de três formas. Primeiro, a partir de gestos manuais. O aluno pode colocar no peito a sua mão e, se for a primeira, ele aponta um dedo. Se for a segunda, a terceira ou a quarta, ele pode manusear, então, com a mão, e o professor pode contabilizar os resultados desta votação. O segundo modo é através de fichas, em que os alunos levantam a sua ficha com A, B, C ou D, por exemplo, alternativas. E ainda temos o método que usa várias plataformas ou instrumentos ou ferramentas tecnológicas. Nós usamos várias ferramentas que os alunos podem votar pelo seu celular, pelo tablet, pelo notebook ou pelos computadores que estão disponíveis na sala. Todos esses são métodos, então, que colaboram para que a contagem dos votos seja muito rápida. Após este quarto passo, nós passamos para uma quinto passo, que é justamente essa informação da resposta por parte de cada aluno para o seu professor. O sexto passo tem a ver com a redefinição do caminho por parte do professor, ou seja, a partir da consolidação da votação, das respostas por parte dos estudantes, o professor pode definir, primeiro, se ele vai recolocar as questões, se ele vai partir para um novo assunto ou se ele precisa explicar novamente aquele conteúdo porque a porcentagem de acertos foi muito baixa. Então, este sexto passo é um momento estratégico, tem a ver com a redefinição da aula por parte do professor. Caso o professor tenha obtido respostas que estão entre 40% e 70%, o professor pode, neste momento, partir para o sétimo passo, que é justamente a interação entre os estudantes. Ou seja, uma base importante do método é justamente que um estudante converse com o outro. Depois do teste, eu obtive respostas que estão entre 30%, 40% e até 70% de acertos. Eu coloco os estudantes para conversarem, um tempo aí de 2 minutos é o tempo ideal para cada pergunta colocada. A partir disso, então, eu parto para o oitavo passo, que é a reaplicação do teste conceitual. Ou seja, a partir da interação, os estudantes conversam e eu presumo que eles aprendam mais sobre o assunto colocado e com um colega possa ter, então, elevado o seu conhecimento e agora, numa nova resposta individual, ele possa obter novos resultados. No geral, esses resultados são muito positivos, eles sobem para 80% até 90% de acertos. Então, eu tenho no meu nono passo, que é a apresentação e explicação das respostas, ou seja, o professor comenta com os alunos qual era a resposta correta e faz uma explicação dessas respostas. E o décimo passo, então, ele toma uma decisão, que é aplicar uma nova questão ou ainda aplicar um novo tópico neste procedimento. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico que resume mais ou menos essa abordagem, então, de aprendizagem por pares. A primeira ideia aí está a exposição dialogada, ou seja, o professor faz aquela exposição de 15 minutos, que é, na verdade, uma retomada dos pontos centrais que o estudante já leu ou já estudou em casa. A partir disso, ele aplica uma questão conceitual, o primeiro momento é de respostas individuais e, num terceiro passo, ele recebe o resultado dessa votação. O resultado, então, vamos dizer, ele pode ter três opções. Primeiro, acertos que estão abaixo de 30%, ou seja, 30% dos estudantes apenas acertaram a resposta. A segunda opção é que os acertos estejam entre 30% e 70%, ou seja, 30% a 70% dos meus estudantes acertaram. E a outra opção é que os acertos tenham sido acima de 70%.
acertos que estão abaixo de 30%. O professor deve retomar o conceito, deve voltar ao conceito, portanto, dar uma nova explicação conceitual e reaplicar a questão conceitual. Numa segunda possibilidade, o professor, que é essa então de 30% a 70%, o professor pede para que os estudantes conversem entre eles e tentem convencer um ao outro sobre qual é a resposta mais correta. Esse é o foco principal, é a base do método, já que nesta conversa, primeiro, o professor se abstém, o professor não é mais o centro do processo, é o estudante com seu colega, e o estudante então começa a discutir com o seu colega qual é a sua resposta. Para aqueles que já estão convencidos da sua resposta, essa explicação para o colega tem um papel fundamental, que é consolidar a sua argumentação. E para aquele que não estava aprendendo, não tinha aprendido ainda, não tinha adquirido conhecimento, ele passa então a ter condições de, ao ouvir o colega, aprender mais. Nós temos aí um bom, vamos dizer assim, método para desenvolvimento da argumentação, do senso crítico, do diálogo, que é muito importante no processo ensino-aprendizagem. Caso na primeira votação os acertos da parte dos estudantes esteja acima de 70%, o professor pode optar por uma nova explanação, que pode ser, portanto, a aplicação de um novo conteúdo, uma nova exposição conceitual, com um novo tópico, ou ele pode também aplicar uma outra questão, uma questão um pouco mais complexa. Aí vejam a importância que a gente tenha um banco de questões bem elaboradas, de complexidades diferentes, para que a gente possa aplicar essas questões para os alunos. Essa metodologia, ela pressupõe um questionamento mais estruturado, que envolve, portanto, todos os estudantes na sala de aula. E ela demanda ambientes como esse que nós estamos aqui, que são ambientes colaborativos que facilitem e possibilitem um maior contato entre os estudantes. É interessante notar também que esse método não deve estar baseado apenas na aplicação de conceitos do ponto de vista de conteúdo. As questões devem ser centradas no desenvolvimento de competências, que envolvem, portanto, trabalho colaborativo, diálogo, argumentação e trabalho em equipe, coisa que é muito importante neste tipo de metodologia. Não deve ser transformado num método meramente avaliativo ou de votação, ao contrário, ele é uma estratégia para que o conhecimento seja acessado por parte dos estudantes. Esse método favorece muito a autonomia, a dedicação, a cooperação, o desenvolvimento do senso crítico, e uma coisa muito importante ainda diz respeito ao controle do tempo por parte do professor. O professor deve ter uma capacidade de controlar esse tempo e não deixar que, digamos assim, a turma se perca em diálogos infrutíferos ou que tomem conta da aula de forma que o professor se perca neste planejamento de conteúdo ou de competências que ele queira desenvolver. A gente, neste método, sai da mera transmissão de conteúdos, que é típico de um modo antigo de fazer, de trabalhar com o ensino superior, e parta para uma outra noção, que é a noção de interação. Os estudantes interagem entre eles, interagem com o professor interage com o conhecimento, usam tecnologia, e isso tudo, então, desfoca de novo do professor. Ele está muito baseado, portanto, na colaboração e na presença ativa do estudante em sala de aula. Por isso, espaços diferenciados que promovam e possibilitem que o estudante converse com um colega, use tecnologias como computadores, por exemplo, tablets, notebooks, para fazer a sua votação. Isso tudo é muito importante para que o método funcione. A turma pode ser separada, portanto, em duplas, trios, para que possa acessar essas tecnologias e, de alguma forma, contribuir para a resposta, para o debate em torno da resposta à pergunta que foi colocada por parte do professor. Este método de aprendizagem por pares, ele não anula completamente a aula expositiva. A aula expositiva tem o seu lugar. O que nós estamos falando aqui é de metodologias que não centrem unicamente na aula expositiva. E o exercício de grupo, o trabalho entre os colegas, a votação das questões que são colocadas, tudo isso contribui para o maior engajamento dos estudantes e, como nós já dissemos, para um aumento dos resultados da aprendizagem, que podem ser muito mais interessantes na medida em que os alunos estiverem mais engajados, estiverem mais motivados, tiverem mais interesse em solucionar questões de cunho, digamos, que ultrapassem o âmbito meramente dos conteúdos e, de fato, atinjam a aplicação desses conteúdos na vida real. Por isso que é muito importante, eu insisto, que nós tenhamos um banco de questões bem elaborado para que o método seja o mais frutífero possível. Eu desejo que todos usem esse método e desejo boa sorte a todos.